Eu vou te contar. O que aconteceu? Eu vou contar. O dia eu já dei voz de prisão pra uma equipe de rota. Por quê, irmão? Vamos lá. Conte pra mim. Conte. Eu não vou poder aprofundar o caso. Nem precisa. Eu não vou poder aprofundar o caso, mas é o seguinte. Eu tava de comando. Certo. Comando de rota. Eu tava de comando de rota. E eu fui apoiar uma viatura de rota. E quando eu cheguei no local, eu precisava de algumas informações para tomar algumas providências. E essa equipe não era a equipe que estava no comando no meu pelotão. Essa equipe tinha saído sem comando do batalhão. Lá existe um procedimento que quando a viatura sai antecipada ou depois, sem estar sob comando de um tenente, o comando de rota mais antigo ele fica responsável. Pode ser um cabo. Não sai viatura lá com cabo comandante, é sempre sargento. Tanto que nessa viatura tinha 2 sargentos. Essa que eu arrumei zica. E o que acontece? Essa viatura ela não estava sob o meu comando, só que ela foi resolver um negócio e ela acabou trocando tiro longe de onde eu estava com o pelotão, fechado. Eu cheguei pro sargento 90 meu rota 90, falei assim, ó, segura o reggae aqui na área, eu vou voar até lá para não deixar os caras na mão. Os caras tá sem comando e sem pelotão com eles, os caras estão sozinhos. Porra, cara, eu atravessei São Paulo voando para chegar lá para apoiar os caras. Os caras tinham trocado tiro numa área de mata. Os caras estavam fodidos, entendeu? E eu sempre fui... A minha fama na rota, a minha amizade com tropa de rota, ela é forte, porque eu sempre me desdobrei para ajudar as equipes que estavam com necessidade, entendeu? E eu fui. Só que quando eu cheguei lá, um dos sargentos era estagiário e não me conhecia. Tava novinho na rota. Novinho. E eu não sei que tipo de escola de polícia esse cara fez, que ele chegou novo no batalhão. E eu não sei se da onde ele veio... Mas ele já tinha estagiado. Não, ele estava estagiando. Ele era estagiário na viatura. Ai, conte-me. Então, eu não sei que porcaria de experiência profissional que ele teve, porque, na moral, eu penso assim, não é rota não, é qualquer batalhão, tá? Se eu tivesse hoje na ativa e eu fosse transferido para o batalhão... Eu não considero nenhum batalhão ruim, porque toda vez que eu fui para batalhão ruim, entre aspas, foi os lugares que eu mais gostei de trabalhar e foi mais bem realizado, que foi o 27, o 37 e o 18. Eram batalhões de periferia, carrego, e eu me dei super bem. Então, mas vamos dizer que para aqueles filho de vó, comedor de filé mignon, eu fosse hoje transferido para um batalhão bem carrego de periferia. Não importa o lugar que eu tivesse, irmão. Não importa. Eu ia pensar do mesmo jeito em qualquer lugar da polícia. É assim, ó, a gente é militar. Você tem que respeitar o cabo, o sargento, o tenente, o capitão, o major e o coronel. A gente quis entrar numa polícia assim. E respeita, pronto. Eu cheguei na unidade, eu cheguei no local lá no meio do mato para apoiar, cara. E esse sargento... Eu fazia perguntas sobre... Porque o que aconteceu? A equipe dividiu. Mas você chegou lá... Eu cheguei a milhão. Viatura de rota também. Claro, eu era o rota comando naquele horário. E ele não sabia que você era. Ele nunca tinha trabalhado comigo, não me conhecia. Certo. Nunca tinha falado comigo. Certo. Ele ficou lá junto com o motorista. O outro sargento, que é meu parceiro, meu brother, que estava com os outros 2, mata na troca. A hora que eu fui trocar ideia, eu fiz umas perguntas para ele. E ele começou a não responder. Cara, eu me emputeci e falei para ele assim, ó, irmão, é o seguinte, você não tá vendo aqui é rota mesmo, não é estagiário, eu sou braçal. E vim aqui para ajudar. Cadê o que tá acontecendo e tal? Ele começou a me dar, tipo, conversa de louco. E eu tava com a minha equipe era 2 antigão de rota. Então o raciocínio que você tá querendo dizer é tipo assim, ele não sabia quem você era e que você corria com a tropa também pra ajudar ali os policiais. Ele achou que você ia chegar pra zoluzar. Eu não sei o que ele pensou. Eu sei que ele é o seguinte, ele não sabia o que era doutrina de rota. Só que é o seguinte,
As perguntas que eu fiz para ele eram perguntas simples, entendeu? Tipo assim, mano, onde vocês estavam indo, fazer o quê e o que aconteceu aqui a hora que você viu? E ele começou a dar resposta de louco, esse sargento. E ele estagiário. Aí, mano, os dois da minha equipe, que eram antigão de rota, os caras que são professor de rotona, já chegaram e falaram para ele assim, ô chefe, porque o cabo e o soldado na rota, mesmo se o cara for estagiário, eles não desrespeitam a hierarquia. Os caras falaram, ô chefe, o tenente é pela ordem, tá com nós aqui, nós viemos para ajudar, o senhor não conhece a gente, que a gente é de outra companhia, mas conversa direito com o tenente aí. O sargento já falou pros caras, dá um X aí, Steve. Dá um X aí, pagando de louco. Ah, mano, eu peguei e falei pra ele assim, ó, eu não vou perguntar 2 vezes pra você não, viu, irmão? Eu tô conversando com você numa boa, mas você tá me tirando. Sabe o que esse sargento fez, cara? Pera. Sabe o que esse sargento fez? Botou a mão no meu ombro, botou o outro dedo na minha cara e falou assim, ó, o que eu tinha pra te falar, eu já falei. Ah, velho. Mano, até arrepia. Ele já tomou a voz de prisão ali. É mesmo? Eu falei pra ele assim, ó, você vê como é rotona, né? Eu falei assim, ó, eu não vou te desarmar, porque nós estamos no sítio da ocorrência. Acabou a apresentação no DP, eu tô desarmando e te conduzindo preso. Aí, mano, aquela zica, né? Aquela zica. Zulu. Aí brotou um monte de polícia. Ó, tem um pessoal que vai adorar esse corte aí. Ó como ele é filha da puta, ele prende prazo. Então, aí bom, resultado disso aí tudo, pra você entender. Resultado. Não, calma, continua os detalhes, a galera tá assistindo. Não, resultado, a ocorrência foi apresentada. Não, mas depois que você falou isso daí pra ele, que você ia prender ele ficou como? Ele ficou quieto, ele travou, só que ele deu muita sorte, porque logo na sequência chegou o outro sargento, que era o comandante de equipe, braçal. Aí o cara, chefe, desculpa, não era para ele ter tratado o senhor desse jeito, tal, ele tá estagiando. Eu falei, irmão, não quero saber, ele não teria que falar assim com um tenente em lugar nenhum. Eu não aceitaria de um soldado te zoar, você é sargento. Se um soldado fizesse com você, que é sargento, o que ele fez comigo, eu ia endossar você ter prendido o soldado. A polícia ela é militar, cara. Onde já se viu? Não, mas tá certo, né? Porque, imagina, se algum boçal vira e fala assim, olha lá, mandou prender. Porra, não existe isso, mano. Não, escuta. Você é um tenente ali, comandante do batalhão. Eu já tinha 4 anos de rota. O cara tinha meses e eu tinha 4 anos de rota. Aí o que aconteceu? E pra você ver como eu não sou um cara boçal. Eu tomei atitude ali, até porque a minha tropa tá vendo, tá todo mundo vendo. Imagina se eu baixo a cabeça ali. Eu perco moral. Eu não comando mais nada. O sargento, que é meu brother, chegou e falou, chefe, puta, se o senhor fizer isso, vai dar uma zica na ocorrência. Pô, nós ainda vamos apresentar no DP. Eu falei, não, esquece. Toca a tua ocorrência, eu vou te ajudar, vou te acompanhar. Eu vou fazer tudo que eu vim para fazer inicialmente aqui até o fim. A hora que acabar, que vocês estiverem indo para o batalhão, vocês vão se apresentar e nós vamos fazer a prisão nele. Aí eu acho que o sargento já colou no outro, falou, mano, que merda que você fez. Bom, no final, à noite, quando nós chegamos no batalhão, eu já tinha acionado o coronel e o major. O major chegou, o major tava na praia, velho. Uma zica do caramba. O major chegou, aí o comandante me chamou na sala e falou pra mim, o comandante falou, Paganoto, é o seguinte, até a tropa que tava com você, nós já conversamos, tá do teu lado. Só que você tem que pensar no seguinte, né, mano? É uma viatura de rota, é um sargento que tá, vamos dizer assim, incluído numa equipe de rota. Você tem 2 opções aqui. Ou você toca pra frente a sua voz de prisão e a gente manda ele hoje pro presídio, por desrespeito ao superior. Ou você dá QTA na prisão dele e a gente transfere ele para outra unidade. Vamos mandar ele embora que ele não serve para trabalhar aqui. Aí eu falei, ó, comando, é o seguinte, eu não tenho tesão de ver policial preso. Pelo contrário, isso aí para mim estupra a forma como eu penso. E se tem uma coisa que eu não gosto é ver um cara vir para trabalhar e estragar a vida dele. Só que ele também tem que entender que ele tem um lugar na polícia. Mas se o senhor entender que o retorno dele para o policiamento territorial já vai ser a sanção que ele precisa para entender que ele fez merda,
Eu não exijo a prisão dele. Por mim, tudo bem. Aí o major chamou ele, conversou com o sargento, e ele foi movimentado e não foi feita a prisão dele em flagrante, ele não foi para o presídio, eu abri mão disso e ele foi transferido. Então, eu sempre fui um cara que é assim, ó. Eu não tenho tesão de prejudicar a vida de trabalhador, de cara decente. Mas não venha achar que eu não conheço o meu lugar no comando. Uhum. O meu nível de supervisão e controle. Se você testar, fazer um teste até onde eu chego, vai dar ruim. Eu sempre deixei claro com a minha tropa. Porque eu jogava bola todos os dias com a minha tropa, corria com eles, fazia churrasco com eles, sou padrinho de filho de um monte deles. Sempre, os caras me brincavam comigo o tempo todo, só que a hora que eu falava sério, os caras falavam, pô, agora ele tá falando sério, vamos trocar ideia sério com ele. Entendeu? A galera sempre me respeitou. Tanto que eu fiquei 35 anos na polícia, comunicação disciplinar em policial militar, eu fiz 2. Só 2. Em 35 anos. Entendeu? Porque toda vez que eu precisei conversar sério, a grande maioria entendeu que era sério. E aí que eu ia falar para você, me perguntou se já teve algum caso de eu ter dado uma aloprada, né? Porque nesse dia eu nem precisei aloprar. Pra você ter uma ideia, esse dia que eu contei para você agora, da equipe de rota, os 2 bancos traseiros meu, se eu não me engano era o Adelcio e o Nego da Silva, os caras, eles mesmos já ficaram em posição pro sargento assim, tipo assim, eu acho que o sargento olhava pros 2 que estavam comigo e falava assim, Jesus, vai dar ruim. Ô, minha tropa, os caras eram fiel, mano, fiel. Eu resolvi uns problemas da Adelcio, que era meu irmão também na vida dele, ele já faleceu, né? Que eu tenho certeza que ele tá no céu lá, ele me protege, porque quando uns caras tentaram prejudicar ele, eu entrei na jogada 2 vezes e resolvi maldade que estavam querendo fazer com ele na PM.